Certo. Bom, na semana passada nós terminamos um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E ficamos então agora de iniciar o sexto capítulo, né? Do Livro dos Espíritos, certo? Então vamos lá. Livro dos Espíritos, sexto capítulo, que vai falar sobre a vida espírita, né? Então, vai tratar aqui da nossa vida lá, né? O que nós somos lá, o que fazemos lá, tá? Essa aqui é a vida espírita, ou a vida do espírito. Nós vamos estudar o mundo espírita ou o mundo dos espíritos, né? Tá bom? Todo mundo achou aí o capítulo, certo? Ainda não. Que página que Não? é? Ó, depende muito do livro, mas provavelmente aí entre a página 100 e 105, você vai encontrar o sexto capítulo do Livro dos Espíritos. Pergunta 223. Ah, tá. Espíritos errantes? Isso, é o primeiro subitem aí desse capítulo. Só repetir aqui, né, que a conexão da Kátia caiu. Nós vamos estudar então o sexto capítulo, né, do Livro dos Espíritos. E a gente vai começar aí a primeira pergunta, que é o subitem aí, Espíritos Errantes, tá? Então nós vamos estudar a vida dos espíritos, né? O mundo dos espíritos ou, né, o mundo espírita, tá? Ou vida espírita ou vida dos espíritos. Nós vamos estudar a vida lá quando espíritos desencarnados, tá bom? Quem gostaria de começar então a leitura? A pergunta 223? Quer que eu leia hoje? Posso ler? Pode começar, por favor, então, Lavínia. Espíritos errantes. A alma se reencarna imediatamente após ter se separado do corpo? Essa é a pergunta 223. Isso. Algumas vezes reencarna imediatamente, porém com mais frequência, depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corporal, sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza aí de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. 224. Quem se torna a alma nos intervalos das encarnações? Espírito errante que aspira ao seu novo destino. Ele espera. Qual pode ser a duração desses intervalos? De algumas horas a alguns milhares de séculos. De resto, não há propriamente falando limite extremo assinalado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que, entretanto, não é, não é jamais perpétuo. O espírito encontra sempre cedo ou tarde oportunidades de recomeçar a uma existência que sirva à purificação das anteriores. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode lhe ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, porém, para alguns, é também uma punição imposta por Deus. Outros pedem para que ela seja prolongada, a fim de continuarem estudos que não podem ser feitos com proveito, senão no estado de espírito. Bom, então vamos lá, né? Boa noite, Conceição.
A Oi, Nathalie também está, Conceição. acho que está agora conectando o áudio. Boa noite a todos. A Boa noite. gente, a gente está estudando, deixa eu só ver se a Nathalie conecta o áudio para ela ouvir também. Vou só esperar alguns segundos. Boa noite, Nathalie. Você está ouvindo a gente? Nathalie? Bom, Conceição, a gente está estudando o Livro dos Espíritos, o sexto capítulo, e iniciamos a leitura da pergunta 223 e 224. Bom, não sei se a Nathalie já está escutando a gente. Ah, está conectando o áudio. Bom, a gente vai ler aqui sobre espíritos errantes, né? Errantes não no sentido de espíritos que estão andando ou fazendo de forma errada, mas sim espíritos que estão na erraticidade. Então, que a gente se lembre sempre que erraticidade é o tempo que o espírito fica, né? Ele permanece entre uma encarnação e outra, tá? Espíritos errantes são só aqueles que aspiram a uma nova encarnação, tá? Então, espíritos puros que já não necessitam de reencarnação quando estão no mundo espiritual não são espíritos errantes. Espíritos errantes são aqueles que aguardam, que aspiram a uma nova encarnação. São espíritos que desencarnaram, estão no plano espiritual, aguardando a chance de uma nova encarnação. Aí são espíritos errantes, tá bom? E ele fala aqui pra gente, Nathalie, você está escutando agora? Ixi. Bom, a alma se reencarna imediatamente após ter se separado do corpo. Então, a alma, né, ela reencarna logo após o desencarne, né? Então, o espírito desencarnou e logo que isso acontece, ele já reencarna num outro corpo, né? Já vai para uma próxima encarnação? Essa é a pergunta. E aí os espíritos dizem que algumas vezes reencarna imediatamente. Porém, com mais frequência, né? Então, o mais comum é que isso ocorra depois de intervalos mais ou menos longos. E nos mundos superiores, né, a reencarnação é quase sempre imediata. Olha que legal. Então, o espírito, ele não fica muito tempo na erraticidade, no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, nos mundos superiores, né? E isso se dá até pela condição do seu perispírito, né, do corpo que ele também vai ocupar, devido a ele ser o corpo ser mais sutil, né, a matéria ser mais sutil e quase que se igualar à do plano espiritual. Então não há essa transição, não há necessidade dessa transição, porque ambos já estão ali quase que iguais, né? A sua matéria e a condição e o mundo que ocupam. A gente vai ver isso mais para frente. Então, nos nossos mundos, né, no nosso aqui, planeta de provas e expiações, de regeneração, a gente vai ter esse período de erraticidade, ou seja, de espera entre uma encarnação e outra. Esse tempo vai ser mais ou menos longo, e isso vai depender de algumas condições, tá bom? E ele fala, a matéria corporal sendo menos grosseira, isso nos mundos superiores, tá? O espírito encarnado goza aí de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos, ou seja, no momento em que nós estamos aqui no estado, né, de sonambulismo, que é melhor explicado no livro dos médiuns, que é o momento em que o espírito ele se desloca da matéria, né, e ele fica ali mais com uma consciência maior do seu estado de espírito, né? Há algumas comunicações em que o médium ele se percebe dessa forma, né? Quando ele se afasta, né? O seu perispírito se expande de tal forma que ele fica deslocado do seu corpo físico e consegue ter percepção do ambiente, ver o espírito comunicante muitas vezes, né? Enfim, sonâmbulos lúcidos. Então, no mundo superior ou nos mundos mais elevados, a vida do espírito encarnado assemelha-se à dos nossos sonâmbulos lúcidos, tá? É isso que ele está querendo dizer.
Então, não nos esqueçamos que erraticidade é somente para aqueles que estão aguardando uma próxima encarnação, então são espíritos errantes e estão na erraticidade. Que os espíritos puros, mesmo que desencarnados, não são espíritos errantes, já que não estão ali aspirando, não têm a necessidade de reencarnar, tá bom? A Nathalie está escutando agora? Tô sim. Ah, legal. Então, ó, só repetindo, a gente está estudando o sexto capítulo do Livro dos Espíritos e estamos na pergunta 223 e vamos agora para a pergunta 224. O que se Tá torna, joia, então. o que se torna alma nos intervalos das encarnações? Espírito errante que aspira ao seu novo destino. Ele espera. Então, nós desencarnamos e já estamos esperando uma próxima encarnação. Por quê? Porque a nossa evolução, que é o destino de todos nós, né, tornarmos espíritos perfeitos, né, relativamente perfeitos, só podemos fazer isso através das reencarnações. Então a gente desencarna já esperando a próxima, tá? É assim mesmo. Em alguns casos isso pode ocorrer imediatamente, e a gente vai ver sobre os casos de reencarnação compulsória, que muitas vezes acontece justamente pela impossibilidade do espírito realizar grandes avanços estando desencarnado, sendo para ele melhor uma encarnação já na sequência, para que ele tenha novamente lançado sobre ele o véu do esquecimento e tente realizar provas das quais ou da qual ele falhou na sua encarnação passada. Por exemplo, às vezes, espíritos que vêm de longas reencarnações cometendo homicídio e outras atrocidades, e esse, quando desencarna, muitas vezes, é melhor para ele já ir por uma nova encarnação, né? Ter ali o véu do esquecimento e ir, de repente, por uma família, um lugar onde ele tenha mais chances de obter êxito nos seus intentos do que ficar na erraticidade, né? Entre outros casos também, tá? É só um exemplo, mas tem muitos outros casos. Mas de mais comum mesmo, como ele fala, é o espírito aguardar entre horas e até mesmo milhares de séculos para a sua próxima encarnação, tá? E ele vai falar justamente desse tempo. Qual pode ser, né? Qual pode ser a duração desses intervalos, ou seja, quanto tempo o espírito fica na erraticidade? De algumas horas a alguns milhares de séculos. E é muito interessante quando ele fala essa questão de milhares de séculos, porque realmente é assim, tá? Há alguns casos, melhor dizendo, em muitos casos de atendimentos que são feitos no pronto-socorro espiritual, ou mesmo na desobsessão, quando é perguntado ao espírito se ele sabe em qual ano ele está, muitas vezes ele relata mesmo tempos bem antigos, ou às vezes ele não consegue datar, mas ele relata acontecimentos ou vestimentas ou posições que ele reconhece, e é sempre em questão de reinados, né? Coisas assim de o ano 800, né? Ou coisas mais antigas ainda. São espíritos que desencarnam e, por várias razões, não conseguem sair daquele movimento, né, daquele ciclo ao qual ele está inserido. Muitas vezes por vingança, por ódio, né? Então ele fica ali naquele rememorando, revivendo aquelas situações por muito, muito tempo. E às vezes passam-se centenas de séculos e a gente vai perguntar e ele acha que está vivendo ainda no ano 800, no ano 1000, tá? Então isso realmente acontece muito. De resto, não há propriamente falando o limite extremo assinalado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que, entretanto, não é jamais perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito vai reencarnar. Ainda que isso seja feito de maneira compulsória muitas vezes, né? Casos de espíritos que não querem aceitar o desencarne, não querem aceitar que o tempo já passou, que aquela pessoa que ele tem algum problema já reencarnou muitas outras vezes, já mudou, já não faz mais aquilo que fez e tudo mais. Alguns casos há a necessidade da reencarnação compulsória. E lembrando que essa reencarnação compulsória
ela não está interferindo, né, no livre-arbítrio, mas sim concorrendo para a lei de progresso, né, que diz que todos nós devemos progredir. Então, isso é feito de maneira mesmo assim, uma misericórdia, né? É realmente uma ajuda que é dada àquele espírito, né? Que, por N razões, não está ali gozando plenamente do seu livre-arbítrio, tá bom? O espírito encontra-se sempre, cedo ou tarde, né, oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode lhe ser imposta como expiação? Olha aí, a gente acabou de falar, né? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. Porém, para alguns, é também uma punição imposta por Deus, né? Outros pedem para que ela seja prolongada, a fim de continuar em estudos que não podem ser feitos com proveito senão no estado de espírito. Por que que é uma consequência do livre-arbítrio? Se a gente cometeu erros, né? Se a gente fez coisas, enfim, muitas vezes é necessário que a gente fique, né, na erraticidade, até que nós nos arrependamos, que nós tenhamos consciência do erro que cometemos, que a gente então entenda que precisamos reparar aquele erro, né? Então, às vezes é uma expiação ficar na erraticidade, como também é uma punição imposta por Deus. Tem a outra questão também, do espírito querer ficar na erraticidade por mais tempo, né? É para continuar os estudos que não podem ser feitos com proveito ou com grande proveito, senão no estado de espírito, tá? Então, aí a gente pode colocar várias situações, como até mesmo alguns trabalhos que são feitos e só dá para ser feito no plano espiritual, né? Pronto-socorro, ajuda, enfim, tantas outras questões que só dá para ser feita mesmo, só dá para acontecer no plano espiritual. Então, muitas vezes o espírito ele está lá na erraticidade e se envolve em algum trabalho, algum estudo, onde ele pede para que o seu tempo, a sua permanência ali, possa ser prolongada para ele desenvolver esses estudos. Claro que esses estudos, essas atividades estão visando também a sua próxima encarnação, né? Então, às vezes, ele quer realizar grandes tarefas ou quer se redimir de grandes erros e precisa se preparar para isso. Então, ele pede mais tempo na erraticidade para desenvolver, para trabalhar essas habilidades, para poder reencarnar. Então, a gente está aqui de passagem, a gente vai para lá já pensando em voltar. E por isso que às vezes é muito interessante a gente entrar nessa questão, porque às vezes a gente sente tanta saudade de casa, né? A gente quer tanto voltar para casa, e aí quando a gente está lá, a gente pensa logo em voltar para cá, porque a gente sabe que é aqui que a gente vai conseguir pôr em prática os nossos aprendizados, é aqui que a gente vai poder evoluir, é aqui que a gente vai realmente crescer, né? Lá também a gente evolui e cresce, mas aqui, com o véu do esquecimento e tudo mais, a gente pode evoluir muito mais rápido, né? Então a gente pensa em voltar aqui quando a gente está lá. É claro que às vezes, dependendo da nossa encarnação, do que a gente viveu aqui, a gente talvez queira ficar mais tempo lá antes de voltar, né? Às vezes é tão sofrido, às vezes acontecem tantas coisas tristes aqui que o espírito pensa assim em ficar mais tempo lá e demorar para voltar. Mas de ordinário, realmente o espírito está lá e já quer retornar, tá? Bom, Lavínia, Mas pode ler. Não pode falar. deixa eu só falar uma Uhum. coisa. Isso que ele fala que para alguns é também uma punição imposta por Deus, é no sentido de que a pessoa escolheu no livre-arbítrio, fez uma escolha errada, ela tem que reparar, né? É isso aí, né? Não é Ele punição que deu, não é não castigo, não é um castigo, é realmente a lei de causa e efeito. A causa e questão, por efeito. exemplo, de que ele fala aqui da uma consequência do livre-arbítrio é justamente nesse sentido que você falou. Às vezes a pessoa comete algum erro, comete muitas falhas, e às vezes ficar na erraticidade, naquele estado de rememorar os seus atos aqui quando encarnado, ver os acontecimentos conseguintes, né, após o seu desencarne, e a gente está falando de 10, 20 anos depois, ver as lutas, né, de que muitas vezes os filhos, os familiares têm que passar,
depois que ele desencarna, ou passam de acordo com os erros que ele cometeu, tudo isso é consequência do livre-arbítrio e, de certa forma, uma punição, muitas vezes, por exemplo, no caso daqueles que têm que ver situações que ele causou, né? Mas não é uma punição no sentido de sofrimento, de estar lá sendo castigado, né? Como se a gente imaginasse alguém no inferno sendo punido, né? Ah, agora você morreu, você vai ficar lá com uma punição de Deus e pessoas te castigando. Não, é uma punição no sentido das situações em que você vai ter que ver, muitas vezes, né? Se a gente imaginar, por exemplo, aquele que tirou a própria vida, né? Então, ele vai estar em erraticidade e vai passar esse tempo lá por consequência do seu livre-arbítrio, ele escolheu, ele vai ficar ali. A punição dele vai ser ficar rememorando os seus atos, rememorando aquilo que foi objeto do seu suicídio, ver o desenlace, né, de tudo que aconteceu depois do seu suicídio, né? Ou mesmo alguém que cometeu o homicídio, né? Enfim, são várias as situações, mas a punição é a questão mesmo da lei de causa e efeito. Não é uma punição como a gente imagina, né? Alguém ali castigando, açoitando a pessoa, não é isso, tá bom? Porque às vezes a gente pensa punição, né, no sentido de sofrimento de açoite, e não de cumprir uma pena, no sentido de causa e efeito, né? Então, se fez, aquilo gera uma consequência, tá bom? Pode falar, Conceição. A reencarnação geralmente é sempre no mesmo, na Terra, ou ela pode ser em outros planetas? Pode Dependendo ser da em outros evolução, né? planetas, pode ser em outros planetas da mesma categoria. Por exemplo, se você está num planeta de provas e expiações, você pode desencarnar e reencarnar um outro planeta também de provas e expiações, tá? Ou você pode ser de repente convidada, né, a reencarnar num planeta que esteja começando, né, que esteja no início da regeneração, para que dessa forma você possa evoluir mais rápido. É aquela coisa faca de dois gumes. Você pode ir lá e de repente evoluir mais rápido, como pode também cometer grandes erros lá e tudo mais. Mas se você está reencarnando no mundo de provas e expiações, não necessariamente você pode se encarnar na Terra. Aqui no Livro dos Espíritos mesmo diz que as nossas encarnações não acontecem todas na Terra, é claro, e que muitas vezes é a nossa primeira encarnação aqui na Terra. Tem muitos espíritos que estão passando para a primeira encarnação aqui na Terra, como outros que já estão reencarnando outras vezes na Terra também, por conta de erros que cometeram no passado e precisam vir aqui se redimir e tudo mais. Lembra aquela história, daí não sairão até pagar o último ceitil. Então, muitas vezes a gente não consegue evoluir antes que a gente consiga redimir e zerar as nossas dívidas, né? Zerar as nossas pendências, né? Então, para a gente seguir adiante, precisamos estar com o nosso passado, entre aspas, né? Limpo, tá bom? Bom, Lavínia, pode ler a 225, por favor. A 225 agora. Isso. A erraticidade, por si mesma, é um sinal de inferioridade nos espíritos? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. Já dissemos que a encarnação é um estado transitório. No seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. 226. Pode-se dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? Os que devem se reencarnar? Sim, mas os espíritos puros que alcançaram a perfeição não são errantes. No seu estado é definitivo. Desculpa, Hum? minha gata, eu não posso, eu só sentar aqui para estudar, ela vem em cima de mim e fica querendo, aqui, fica participando. Ela quer ler também. É, me Só, só, atrapalha. só lembrando que esse pedacinho que a Lavínia vai ler agora, né, que está numa fonte menor, é uma consideração, a nota de Kardec, tá bom?
Aí até me perdi agora. Está na consideração do Kardec, depois do travessão aí na 226. Com Ai, relação às qualidades íntimas. ai, mas desmarcou a página. Procura aí a pergunta 226. Oh, meu Deus, é que o livro fechou. Desculpa, gente. Imagina, procura a pergunta. Aqui, Pronto. 225, 226. Isso, com relação às qualidades íntimas. Com relação às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus que percorrem sucessivamente à medida que se depuram. Quanto ao estado, podem ser encarnados, quer dizer, unidos a um corpo, errantes, isto é, livres do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, perfeitos e não tendo mais necessidade de encarnação. Então, ó, só para a gente entender, a erraticidade, né, como ele fala aqui, não é um sinal de inferioridade dos espíritos. Não é porque um espírito é inferior que ele vai estar em erraticidade, que ele precisa estar em erraticidade, não tem nada a ver, tá? Existem vários graus, né? E todos eles que estão ainda concorrendo para a sua evolução, para se tornarem espíritos puros, os puros são espíritos errantes. Eles ficam na erraticidade em algum momento, aguardando uma nova encarnação. Então, não é porque está na erraticidade que ele é um espírito inferior. Ele pode ser já um espírito mediano, um espírito já quase chegando aos níveis de elevação de espírito puro, mas ainda está na erraticidade. Então, estar na erraticidade não significa ser inferior, tá bom? Outra coisa é que pode-se dizer que todos os espíritos que estão encarnados estão errantes. Olha que interessante, né? Porque não necessariamente o espírito que está encarnado, quando ele desencarnar, ele vai para a erraticidade ou ele vai ficar esperando uma próxima encarnação. Que exemplo nós temos disso? Jesus, né? Jesus é um espírito puro, reencarnou, mas ele, quando desencarnou, ele não ficou na erraticidade esperando, né, uma nova encarnação. Então, espíritos puros que reencarnam no sentido, né, com a intenção de uma missão, de fazer uma nação evoluir, né, eles o fazem, né, mas eles, quando desencarnam, eles não ficam na erraticidade esperando uma nova encarnação. Então, não necessariamente um espírito encarnado é um espírito errante. É isso que ele está dizendo, tá? Então, os espíritos errantes são aqueles que, quando desencarnam, precisam ficar na erraticidade, aguardando uma nova encarnação, tá bom? E aí Kardec ainda finaliza ali a explicação, dizendo que existem ali, entre as qualidades íntimas, né? Os espíritos são diferentes ordens ou graus, tá? A qualidade íntima, a qualidade moral, a sua evolução, o seu crescimento. Existem várias ordens, né, vários graus. Quanto ao seu estado, né, ele pode ser encarnado, pode ser errante, né, ou espírito puro. Então, o espírito puro não é um espírito errante. E você pode estar um espírito encarnado e ser errante, ou seja, quando desencarnar, vai para a erraticidade. Tá bom, gente? Deu para entender ou ficou assim muita coisa? Hum, Deu? Perfeito. Então, beleza. Então, tá jóia. Então, pode ler a pergunta 227, por favor. Tá. De que maneira os espíritos errantes se instruem? Sem dúvida, eles não o fazem do mesmo modo que nós. Estudam o seu passado e procuram os meios para se elevarem. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorreram, ouvem as palavras dos homens mais esclarecidos e os avisos dos espíritos mais elevados, e isso lhes dá ideia que não tinham. 228. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Os espíritos elevados, perdendo seu envoltório físico, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, conservam-nas, pois, de outra forma, seria da primeira ordem.
13:29. Porque os espíritos, deixando a terra, não deixam nela todas as suas más paixões, uma vez que eles veem os seus inconvenientes. Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que, mal ou deixem, perdem os seus defeitos depois de sua partida da terra? Sobretudo, para aqueles que têm paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve e conserva todas as suas coisas más, porque o espírito não está inteiramente desprendido. Só por momentos vê a verdade, como para lhe mostrar o bom caminho. Olha aí que 200, interessante, ó. Peraí, só um pouquinho. A 227 é para a gente entender a questão como a gente se instrui, como a gente aprende, né? O que a gente estuda lá no plano espiritual enquanto espíritos errantes, né? Ou seja, na erraticidade, como que a gente estuda? Interessante que Kardec pergunta, né? Sem dúvida, eles, né, não o fazem do mesmo modo que nós, né? Mas os espíritos não ratificam essa resposta, né? Sempre quando ele pergunta alguma coisa, os espíritos nos falam, não, tem razão, não é assim, não é bem assim. Aqui ele não deixa, né, claro exatamente que aí eles não fazem da mesma forma que nós, né? Os espíritos poderiam responder, não fazem como vocês, né? Fazem assim, assim, assim. Por que eu quero dizer isso, né? Quando ele continua, ele diz aqui para a gente a resposta, né? Os espíritos falam assim, os espíritos lá, né, estudam o seu passado e procuram os meios para se elevarem. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem, ouvem as palavras dos homens mais esclarecidos, né, e os avisos dos espíritos mais elevados, e isso lhes dá ideias que não tinham, né? A forma como isso se dá, ou a dinâmica com que isso acontece, não está clara, não está aqui descrita, né? Então, é porque muitas vezes a gente ouve no meio espírita considerações, né, contrárias às questões das colônias ou das escolas nas colônias ou a forma como se dá o aprendizado nas colônias, né? E o que a gente sempre pode observar, né? Eu gosto muito de usar esse exemplo, né? Quando a gente está aqui encarnado, né? Pensemos assim, e a gente vai fazer um intercâmbio, né? Então a gente vai sair daqui do Brasil, vai fazer um intercâmbio lá no Japão. A gente tenta recriar lá no Japão todas as condições, ou o mais próximo possível das condições que a gente tinha aqui no Brasil. A nossa casa, né? A gente coloca lá a bandeirinha, a gente coloca coisas que nos façam lembrar a nossa casa, tenta viver e ter as rotinas da mesma forma que a gente tinha aqui no Brasil, para que a gente se sinta mais em casa. A mesma questão acontece quando a gente vem da erraticidade, do plano espiritual para cá. As nossas instituições, o nosso modo de viver e de instruir é muito parecido, porque é o que a gente traz dentro de nós. A gente tenta reproduzir aqui a mesma forma que a gente tinha lá, só que aqui nós temos as nossas más tendências, a gente acaba ali sofrendo efeito de muitas outras ações que lá nós não temos, né? As paixões, não só nossa, de muitos, né? O que eu quero dizer com isso? A forma como se dá, a dinâmica que nós temos aqui na escola, respeitando as classes, né, separando por idades, por tempo, por aprendizado, que a gente tem nas escolas, ou mesmo nossas instituições, estão como lá, né? Ou lá é como aqui, da maneira imperfeita. Então, sim, nós vamos escutar lá, como ele falou aqui para a gente, né? Os conselhos, né, os esclarecimentos, né, a palavra dos homens mais esclarecidos e os avisos dos espíritos mais elevados, da forma como a gente vai numa escola. Então, nós vamos ouvir uma palestra onde espíritos elevados vão falar de coisas, onde nós vamos poder fazer analogia, comparações com a nossa vida aqui na Terra, né? E vamos ter ideias
das quais nós não tínhamos. E vamos poder, nossa, realmente eu fazia assim na Terra e eu agia errado, não imaginava que isso acarretaria tal coisa, como ele explicou, né? Outra questão, como a gente vê na literatura espírita, que é muito comum, espíritos elevados, como fizeram mesmo com André Luiz, né, o Aniceto, muitas vezes, conduziu à Terra ou em outros centros espíritas e outras casas espíritas, mostrando o trabalho, mostrando o que era feito, né? Os estudos que eram realizados, como ele fala aqui. Então a gente vê na literatura espírita que isso também está correto, né? Porque ele coloca aqui, ó, vem e observam o que se passa nos lugares que percorrem, né? Tanto lá na erraticidade quanto aqui no mundo encarnado, tá bom, gente? Então, só para a gente ter esse entendimento. Então, como se dá, né, o estudo, como os espíritos errantes se instruem? Ouvindo palestras, estudando, lendo, observando, tanto lá na erraticidade quanto aqui no plano encarnado, né? E fazendo simplesmente analogias com o seu passado, vendo o que foi feito, o que, que ele fez, o que está certo, o que está errado, por que está certo, por que está errado. É assim que se instrui, tá bom? É assim que a gente se prepara para uma nova encarnação, tá? Observando e recebendo novas ideias, comparando com o que nós somos, o que nós fizemos, e aí almejamos fazer diferente, fazer de maneira mais elevada. Se num relacionamento nós nos preocupávamos apenas com a parte material, com o sentimento, as sensações, como, enfim, com todas as coisas que são só materiais, a gente esqueceu do amor, lá numa palestra, ouvindo, conversando, mostrando a diferença de se viver um relacionamento fundado pelo amor, onde as pessoas se unem pelo amor e não por outros caminhos, outros motivos, como isso evolui, faz a alma crescer e entrelaça dois espíritos, né? E ele passa a falar assim, não, eu quero numa próxima existência, então, viver realmente o amor de verdade, eu não quero me entregar às paixões, ao corpo, à matéria, às sensações, então, ele almeja, numa próxima encarnação, viver um relacionamento com um sentimento elevado, um sentimento de verdade. Então, É é mais assim, moralmente, né? exato. Como, por exemplo, a gente observa, às vezes, a pessoa que viveu uma vida apenas buscando obter dinheiro, renda, né? Ao ferir renda, ele queria mesmo ter um poder aquisitivo para comprar e adquirir lá, entre palestras e conversas com espíritos superiores, ele vê que o que é mais importante é o espírito desenvolver as suas habilidades, desenvolver aquilo que o faz feliz. E ele vem numa nova encarnação dizendo: eu não vou me entregar a esses sentimentos, né, a essas propagandas de que a gente tem que ter dinheiro e que a gente precisa procurar um ofício que nos dê bastante dinheiro. Eu vou fazer aquilo que eu realmente quero, vou passar uma vida trabalhando com aquilo que eu gosto, né? E isso vai trazer felicidade e paz para o espírito. Então, eu quero dizer é isso, que a gente aprende lá em instituições e lugares como o daqui, só que muito mais perfeitos, porque são Só dirigidos não, ali por espíritos só não realmente com livros. porque não há necessidade da matéria, né? A matéria é só aqui, é aqui que a gente É, precisa da matéria. Lá, por mais que exista a matéria, ela ainda é mais sutil. Pode existir um livro, pode existir um tablet, pode existir uma tela, mas ela não vai ser dessa matéria. Mas ela ainda vai cumprir o mesmo efeito, tá? ah, tá. Bom, aí, na pergunta 228, os espíritos conservam algumas das paixões humanas, né? Não né? As paixões humanas. É muito interessante, né? Ele fala, os elevados, perdendo o seu envoltório físico, deixam as más paixões e só guardam as do bem, tá? Quanto aos espíritos inferiores, conservam-nas, pois de outra forma seriam da primeira ordem. O que é interessante a gente observar? E a gente até pode ver na literatura espírita, espíritos evoluídos que, ao reencarnarem ou durante o trabalho da pré-reencarnação, são alertados por espíritos sobre os problemas e as dificuldades de estar em planetas onde as más paixões ainda são numerosas. Se eu não me engano aqui, qual que era o nome do livro? Acho que o Eduardo até sabe o nome, eu esqueci.
Eu acho que é Alcione, eu acho que é. E aí justamente tem essa questão, né, É uma que ela tem, renúncia. ela tem um Renúncia. É renúncia, é renúncio, verdade. Isso, exato. renúncia. É. E aí justamente ela vai reencarnar para ajudar um grande amor que ela tem, mas o seu mentor, né, um espírito superior, a alerta sobre os perigos de se retornar a essas zonas, né, a esses lugares de energia mais densa e de provas mais difíceis, de acabar sucumbindo a essas más paixões, uma vez que ela vai ter a intuição, mas ainda vai ter o véu do esquecimento, que pode ali, né, fazer com que ela se perca. O que eu estou dizendo aqui? Que, embora um espírito superior reencarne, ele vai estar sob ali as más paixões, mas que ele pode, ao desencarnar, ou ele desencarnar, ele deixar essas más paixões e guardar só as boas. Isso vai depender da sua essência, do seu grau de evolução. No entanto, ele está sujeito às más paixões daquele ordem, tá bom? Claro, fazendo uma exceção aí aos espíritos puros, né, que aí são de outra ordem, não entram aqui, tá? Mas ele fala o seguinte também: quanto aos espíritos inferiores, conservam essas paixões, né, humanas, pois senão seriam de outra forma, né, seriam da primeira ordem. Ah, agora 230. Voltou meu áudio, não? Tá me ouvindo? Voltou? O meu sumiu aqui, Deu uma. deu uma parada, né? Enfim, É, o que ele fala aqui para gente é justamente isso, que a gente conserva essas paixões humanas. Ou seja, não é porque a gente mudou de plano que nós vamos deixar de ser quem nós somos. No entanto, da mesma forma, se nós aqui lutamos a vida inteira contra as nossas más paixões e diminuímos, talvez não tenhamos nos libertado completamente, no entanto, nós diminuímos o efeito, né, ou a força que ela tem sobre nós, quando nós desencarnarmos, nós vamos continuar dessa forma. Então, se a gente lutou para domar as nossas más inclinações, né, como diz o verdadeiro espírita, quando nós desencarnarmos, vamos continuar da mesma forma. Agora, se aqui nós nos entregamos inteiramente às más paixões ou às paixões humanas de todas as sortes, né, sejam aí a questão do dinheiro, a questão dos sentimentos, das sensações, né, dos vícios de todas as formas, quando desencarnarmos, nós vamos mantê-las conosco. Por isso que é importante a gente lutar e adestrar os nossos pensamentos e lutar contra essas paixões humanas, né? Para que quando a gente voltar à nossa casa seja mais fácil, né? E a gente possa ficar entre os nossos irmãos sem causar grandes perturbações. Porque ele diz aqui para a gente, ó, por que espíritos deixando a terra não deixam nela todas as suas más paixões, uma vez que eles veem os seus inconvenientes? Então, por que que a gente chega na erraticidade, a gente vê todo o problema, todas as dores que aquelas paixões causaram na nossa vida, a gente tem tanta certeza de tudo aquilo é tão errado, e por que que esse pensamento e essa certeza não são suficientes para a gente deixar tudo lá e seguir sem, né? Como se fosse uma malinha. A gente pega, deixa lá e vai embora sem a mala. Por quê? Aí ele fala, depois de sua partida da terra, sobretudo para aqueles que têm paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve e conserva todas as coisas más, porque o espírito não está inteiramente desprendido. Só por momentos vê a verdade, como para lhe mostrar o bom caminho. Então, é mais ou menos aqui. Aqui a gente também tem essa questão, já perceberam? A gente sabe realmente o certo, a gente tenta fazer. Alguns momentos a gente deixa isso de lado e faz aquilo que a gente quer. A gente lê o que Jesus ensinou ali claramente para a gente que nós devemos fazer, mas muitas vezes a gente meio que apaga a nossa consciência, abafa, cala e faz a coisa errada. às vezes só com pensamentos, né? Também. Também, sim, tudo começa com o pensamento. Dali para frente se desencadeia tudo. Por isso que eu sempre converso com as pessoas, né? E é lógico, para mim, esse é um
um exemplo, uma coisa que eu também falo a mim, é justamente que a primeira coisa que nós devemos cercear é o ato, né? O ato, porque o pensamento é o último que a gente vai adestrar realmente, porque tudo começa pelo pensamento, segue depois para o ato, né? Então, primeiro a gente pensa, depois a gente faz. Então, primeira coisa é brecar o ato. Às vezes, por exemplo, no instinto de raiva, nós pensamos em agredir verbalmente a pessoa. O pensamento já veio, já está lá. O que nós devemos fazer é não falar. Ah, eu pensei em dar um cascudo, mas eu não dei. Então você cerceou o ato, você acabou com ele ali. Com o tempo, nem o pensamento mais você vai ter. Vai ser uma coisa assim automática, vamos dizer assim. Você vai olhar, vai entender e assimilar a dificuldade daquele irmão e já vai pensar em outra coisa. Isso com o tempo. Mas inicialmente a gente tem que cercear, né, acabar com o ato, não transformar o pensamento em ato. Os maus pensamentos, é claro, né? Então, o que ele fala aqui para a gente é justamente essa questão que ainda fica uma atmosfera, porque ainda no fundo a gente não está totalmente despojado, a gente ainda tem interesse naquilo. Se a gente chega lá no mundo espiritual e vê que a nossa cobiça, a vontade de ter dinheiro, tudo aquilo que a gente batalhou tanto, que achou tão importante ter, e chega lá e a gente vê que não valeu de nada, porque a gente não pode levar com a gente entende que realmente buscar a vida material e se empenhar totalmente nas conquistas materiais não é importante, mas ainda fica ali na nossa atmosfera a sensação ou a necessidade de continuar buscando aquilo, porque a gente lembra de alguns prazeres, de algumas coisas boas que aquilo nos trouxe. Então a gente ainda fica ali titubeando, né? Então é mais ou menos isso. Por isso que a gente tem que fazer nosso trabalho aqui de despojarmos, né? Nos desligarmos, nos desmaterializarmos. Quando a gente chegar lá, para que quando a gente chegar lá, seja mais fácil a nossa vida, a nossa convivência, o nosso despertar, né? Para que a gente não pene tanto nessa perturbação que vai seguir ali ao nosso desencarne. Mas que a gente não esqueça que nós vamos continuar lá como nós estamos aqui, tá bom? E aí ele continua. Ah, tá. Agora a gente vai para a pergunta 230, é isso? Isso. Tá. O Alguém quer falar espírito, alguma coisa? Não? Então, tá bom. Por favor, Lavínia. o espírito progride num estado errante? Pode melhorar-se muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos, de acordo com os seus méritos. Sofrem as paixões cuja essência conservaram, ou são felizes segundo eles sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz e procura os meios para alcançar a felicidade, mas não lhe é sempre permitido reencarnar-se como seria do seu agrado. E isso então lhe é uma punição. 232. No estado errante, podem os espíritos ir para todos os mundos? Conforme quando o espírito deixa o corpo, ele não está, por isso, completamente liberto da matéria e pertence ainda ao mundo onde ele viveu ou ao mundo do mesmo grau, a menos que, durante a sua vida, ele se tenha elevado. E deve ser esse seu objetivo, pois, caso contrário, não se aperfeiçoará jamais. Ele pode, entretanto, ir a certos mundos superiores, mas, nesse caso, aí é com um estranho. É como um estranho. Não faz, por assim dizer, mais do que os entrever. E
Isso que lhe dá o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade, que nele se desfruta o poder habitá-los mais tarde. E poder. Os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores, eles vão frequentemente para ajudar o seu progresso. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Olha aí, né? Então, espíritos errantes na vida espírita, né? O espírito progride no estado errante, né? Porque essa é uma pergunta também. A gente sempre vê no meio espírita, às vezes, algumas polêmicas nesse sentido, né? Mas ele deixa bem claro aqui que o espírito, no estado errante, pode melhorar-se muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então, a gente pode citar aqui o exemplo de André Luiz, né? O quanto se deu ali a sua evolução na erraticidade, depois que ele despertou ali do umbral e até chegar realmente à colônia, e tem até realmente, né, um trecho onde Emmanuel fica ali realmente maravilhado com as coisas que o André Luiz escrevera, e identificando ali realmente o quão pode ser profundo o despertar de um espírito, né? Então, ele realmente pode evoluir muito na erraticidade, mas é no plano espiritual onde ele vai realmente colocar em prática o que ele aprendeu, lembrando que ele vai estar com um grande esquecimento, que ele não vai lembrar do seu passado, né? Que ele não vai lembrar das coisas que fez, daquilo que planejou no plano reencarnatório, ele não vai realmente se lembrar do convívio, né, anterior que ele talvez tenha tido com as pessoas com quem ele está dividindo a encarnação, ou seja, então ele não vai saber que de repente a mãe dele foi em outras existências, né? Ou que aquela pessoa que ele gosta muito talvez tenha sido sua mãe ou algo do tipo. Então é muito mais difícil as tarefas que devem ser realizadas no plano material, porque ele está ali sem nada dessas outras, sem esses conhecimentos, né? Sem essas lembranças. E aí depois ele fala os espíritos errantes, né? Ou seja, a gente desencarnou, está lá no mundo espiritual. A gente vai ser feliz ou infeliz, né? Aquela ideia de que a gente morreu, vai para o paraíso, vai ser feliz eternamente, né? Que a gente vai ver Jesus, que a gente vai ver, sei lá, as pessoas que a gente acha que são santos ou espíritos elevados, enfim. Qual é a condição do espírito na erraticidade? Feliz ou infeliz? Mais ou menos de acordo com os seus méritos. Não poderia ser de maneira diferente, né? Cada um segundo suas obras, não é assim? Sofrem as paixões cuja essência conservaram, ou são felizes, segundo eles sejam mais ou menos desmaterializados. Por quê? Gente, se a gente mantém lá, né, quando a gente desencarna, a essência das nossas más paixões, e essas paixões estão ligadas ao materialismo, lá a gente não tem o materialismo. Ou a gente vai sofrer em lugares onde as pessoas, através da mente e tudo mais, projetam aquelas ideias materiais e a gente vai ficar ali tentando ter uma sensação, tentando ter uma coisa que não existe, né? Por exemplo, o vício, se a gente mantém o vício na bebida, no cigarro, em comidas, em situações, quando a gente desencarnar, a gente vai manter a essência, a gente vai conservar a essência dessas paixões, como vai ser a nossa, como vai ser a nossa vida lá, né? Infelizmente, por exemplo, uma pessoa que manteve ali o vício mesmo no álcool, né? Aquela pessoa realmente que gosta mesmo de beber todo dia e tudo, tem até o ritual certinho, né? Acorda lá aquele horário, vai em tal lugar, fala com tal pessoa, enfim. Quando ele desencarna, como que ele vai dar seguimento na vida dele? Como ele vai viver cada dia sem aquela rotina, né? Sem aquilo que ele se prendeu? Ele vai sofrer com isso, né? Não só essa situação, muitas outras que nós ligamos à questão material. Por isso que é tão importante a gente falar, a gente precisa desmaterializar, a gente precisa desmaterializar o pensamento, as nossas ações,
E a gente é tão conflitante, né? Porque a gente fala, nossa, a gente vive num mundo totalmente que é, totalmente não, mas é que é muito mais material. Como não viver materialmente no mundo material? Aí a gente lembra de Paulo, né? Preciso estar no mundo, mas não ser do mundo, né? A gente fica, mas isso quer dizer o quê? Como assim? É justamente esse sentido. Nós precisamos aproveitar tudo que o mundo material nos oferece, os aprendizados, as oportunidades de colocar em prática os aprendizados adquiridos, né? E quando a gente sair, não olhar para trás, né? A gente vai ver que no momento do desencarne, o espírito, ele dependendo, claro, né, da forma como o espírito viveu, ele às vezes dificulta muito o desligamento, né? Ele não quer ir embora. Agora, por quê? Um espírito que está se libertando do seu cativeiro se sentiria infeliz, né? Por que que ele não gostaria de se livrar? Porque ele está mantendo paixões de várias, são vários os tipos, que ligam ele à vida material. Uma mãe, por exemplo, que é um amor lindo que tem pelo filho, mas quando um amor muito, com muito apego, ela não quer deixar a vida material e acha que vai deixar o filho desamparado. A gente vê, por exemplo, muitas mães que são atendidas nos pronto-socorros espirituais, né, que um pronto-socorro é diferente da obsessão. Pronto-socorro são mais espíritos que não têm ali entendimento do que já desencarnaram, que já não estão ali mais no mundo material. Muitas mães, às vezes, têm ali, o meu bebê, o médico levou meu bebê e não trouxe mais. Às vezes já se passaram ali 10, 15, 20 anos daquela cena, daquele acontecimento, e infelizmente ela ainda está presa àquilo, porque ela não quis se libertar por conta do filho. Então ela mentalmente se prendeu àquela situação, àquele acontecimento. No momento também do desencarne, do desligamento, às vezes a pessoa não quer ir, não quer deixar a esposa, não quer deixar o trabalho, não quer deixar a casa. E isso é um sofrimento para quem está desencarnando, porque você não tem como evitar. A sua senha foi chamada. Você não tem como falar lá, pera, deixa eu voltar mais um pouquinho, deixa eu ficar mais um pouquinho. Não tem. Quando Deus diz que chegou a sua hora de voltar, você vai voltar. Tem até aquele filme lá, que é uma comédia, né? Como é que chama? Acho que O Céu Pode Esperar, uma coisa assim. E a pessoa vai, morre, mas não era a hora dela morrer, o pessoal se engana, e aí depois ficam tentando achar um corpo para ela. Isso não vai acontecer. Quando chegar nosso momento, a gente vai. Então a gente precisa estar preparado para voltar para casa. A gente só não sabe quando, mas a gente sabe que uma hora vai chegar. E que provavelmente vai chegar no momento onde a gente não queira ir, tá bom? Aí ele fala assim: no estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz e procura os meios para alcançar a felicidade. É o que ele falou na pergunta anterior. Então, lá, quando a gente está se instruindo no plano espiritual, a gente vai ver o nosso passado, vai ter noções ali através de espíritos elevados do que é uma vida mais elevada, do que é uma vida com menos sofrimento. A gente vai fazer uma comparação com o que a gente vem fazendo para mudar aquilo, para deixar de sofrer. Se eu mantenho de maneira errada o meu relacionamento, eu vou mudar. Se os vícios atrapalham a minha evolução, eu vou voltar e tentar me desfazer dos vícios. Se o meu jeito, né, a minha forma de agir com as pessoas tem atrapalhado o meu desenvolvimento, quando eu voltar, eu vou tentar mudar. Então, a gente entrever aquilo que está atrapalhando a nossa evolução para que a gente possa mudar, né? Agora, Então, é tudo proporcional, né, à sua evolução, né? Você vai ser feliz ou infeliz. peraí. E Pronto. Acho que algum estava dando interferência. Isso vai ser proporcional e vai estar sempre ligado àquilo que você vinha fazendo. Se você está vivendo aqui no mundo material, mas buscando estudar, buscando a prática na caridade, se você está se espiritualizando, né, porque é tão difícil no mundo tão material ou estar imerso na matéria e buscar a espiritualização, isso é muito difícil.
As pessoas não buscam isso. As pessoas acham que você está na matéria, você tem que viver a matéria e tem que fazer as coisas da matéria. Tem essa de espiritualização, né? Então, se você está aqui buscando estudar, evoluir, crescer, ajudar o próximo, né? Ajudar a si mesmo, buscando ser uma pessoa boa, já fazendo, né, aquela reflexão no final do dia, o que que você fez, o que que você deixou de fazer, se você tem alguém que tenha alguma coisa a se queixar de você, se tem razão, se você podia ter sido melhor, você, né, está a caminho, então no dia seguinte você vai e pede desculpa, você é uma pessoa humilde de reconhecer o erro e não apenas reconhece a você mesmo, você reconhece ao próximo. Então você chega no próximo e fala: ó, me desculpe, eu errei, eu fiz errado. Isso precisa ter uma quebra do orgulho muito grande para se fazer isso. Muitas pessoas têm dificuldade enorme de reconhecer o erro perante alguém. Então, se você está fazendo isso, já é um ponto muito positivo. Então, essas ações que vão determinar se nós vamos lá ser felizes ou infelizes. Se nós aqui cometemos erros e não nos arrependemos, vamos precisar chegar lá para nos arrependermos? Vamos estar ali de frente com os nossos erros, com a consciência expandida, né, ampliada, e aí não vai ter como se enganar ou enganar mais ninguém, porque lembra que eu falei, nós vamos estar de frente com a nossa consciência. Então, o ato errado que nós cometemos, até o pensamento que nós tenhamos tido naquele momento, vai ser mostrado. Então, não tem como a gente enganar a nós. Ah, eu não queria fazer mal àquela pessoa, eu falei sem pensar. Ah, mas será? Peraí, então vamos ver. Tá lá o seu pensamento, lá gravado naquela cena, onde você sentiu inveja, você sentiu alguma coisa e você quis falar aquilo para ferir a pessoa. Então não tem como se enganar. Então a gente precisa fazer o nosso trabalho aqui agora, de desmaterializar, de buscar realmente a espiritualização. Eu sou a verdade, o caminho e a vida, nos falou Jesus. Ele quis dizer justamente que ele deixou tudo desenhado para a gente, o caminho certinho de seguir. Basta segui-lo, basta fazer o que ele fez, passar por onde ele passou, que a gente vai realmente obter êxito. Por isso que ele veio deixar esse caminho para a gente. Então, o Evangelho de Jesus, ali a gente encontra tudo, todos os ensinamentos necessários à nossa transformação moral, sem exceção, tudo. E se a gente tiver dúvida, ele ainda resumiu em 3 mandamentos, lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos e fazer aos outros, né, tudo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Não tem erro, tá bom? E se a gente fizer dessa forma, quando a gente desencarnar, não é que a gente vai chegar lá perfeitinho, feliz, saltitante, mas é que a gente vai chegar com a consciência mais tranquila, a gente vai estar mais ciente do que nós somos e o que nós fizemos, tá bom? Dá só um minutinho, que eu esqueci de colocar o carregador no notebook, eu vou pegar ele lá na sala, só um minutinho. Pronto. Bom, aí na pergunta 232, no estado errante, podem os espíritos ir para todos os mundos? Olha que legal, né? Isso aqui é importante a gente saber, né? Quando o espírito deixa o corpo, ele não está, por isso, completamente liberto da matéria e pertence ainda ao mundo onde viveu ou a um mundo do mesmo grau, a menos que durante a sua vida ele se tenha elevado. Olha aí que interessante, hein? Quer dizer que aqui, ainda encarnado, nós podemos nos elevar e termos aí a oportunidade de ir para outros mundos. Então, quer dizer, você veio para cá. E é só a gente observar. Se você olhar a sua vida, lá no início, adolescência, juventude, como era a sua vida? O que que você fazia? O que que você pensava? Como você agia? Hoje nós estamos aqui, estudando o Livro dos Espíritos,
com o Evangelho segundo o Espiritismo dentro do nosso coração, procurando vivê-lo na sua plenitude. Se a gente analisar nossa vida naquele momento e hoje, como ela está? Mudou muito? Mudou quase que completamente? Nós deixamos, ou pelo menos nos esforçamos todos os dias para deixar o homem velho lá atrás? Eu sei que muitos aqui tinham vícios de todos os tipos, né? Não falo só dos vícios físicos, mas dos vícios morais, a maledicência, outras coisas. Nós aprendemos a reconhecer o erro grave e nós deixamos de praticar. Então, é só a gente passar uma revista e ver. Ah, eu na minha adolescência eu era de tal jeito. Hoje, tenho ainda alguns resquícios, tenho, mas é muito menos. E mais ainda, antes eu nem reconhecia como erro. Hoje eu já reconheço e brigo com isso todos os dias. Antes eu não praticava caridade ou não pensava na caridade. Hoje é uma coisa que alimenta a minha alma. Eu fico feliz em praticar. Eu fico feliz em ver alguém praticando. Eu fico feliz em ajudar as pessoas. Então, é dessa forma, analisando isso, que a gente pode imaginar o que que vai acontecer com a gente quando a gente desencarnar. O nosso Pai é misericordioso, é bom o tempo todo, só nos ama intensamente, de uma forma que a gente nem sabe quanto, como é. Esse esforço que a gente está fazendo, né, como nos falou Jesus, né, nas bem-aventuranças, né, esses esforços que a gente faz, né, as aflições que a gente passa com resignação, né, a forma como a gente ajuda o próximo, tudo isso é o que vai nos garantir um lugar bom ou mesmo a oportunidade de ir a outros mundos. A gente se cobra muito porque a gente, dentro de cada um, sabe a potencialidade que tem, sabe o quão perfeito pode chegar. E às vezes a gente fala, nossa, tão distante, eu estou fazendo tanta coisa errada e eu estou fazendo tão pouco. E a gente esquece que o pouco com Deus é muito. A nossa caminhada, ela é de formiguinha, porque nós somos espíritos realmente eternos e a gente tem muita coisa para fazer. Só que esse pouco, que parece pouco para a gente, é muito. E a gente não sabe o quanto a gente deixou de fazer em outras vidas. E às vezes o pouco que a gente acha que está fazendo aqui é muito em comparação ao muito que a gente deixou de fazer nas outras. Nessa vida a gente realmente mergulhou de cabeça no Espiritismo. A gente mergulhou realmente nos Evangelhos de Jesus. A gente vive aquilo, a gente sente. O nosso coração está diferente. E todo mundo aqui sente. Eu fico muito orgulhoso da doutrina espírita porque eu vejo a transformação que ela traz e não é por algo cabalístico, místico, não, é pelo conhecimento. Então, aqueles que adentram mesmo, que abraçam a doutrina, vêm através do conhecimento, o quão importante e bom é a mudança. E aí a pessoa muda. Reforma íntima é tão legal porque a gente aprende a se conhecer e a gente aprende a ser mais honesto conosco e perante ao mundo, porque a gente sabe que nós somos imperfeitos, os outros também são. Então, qual é o problema de reconhecer a minha imperfeição? Então, eu falo, eu tenho dificuldade nisso, e daí? Eu estou reconhecendo e estou me esforçando por mudar. Então, quando nós desencarnarmos, tudo isso vai fazer a diferença. Ninguém aqui vai para um lugar ruim, porque, embora nós ainda sejamos imperfeitos, nós estamos lutando para fazer o certo, reconhecendo as nossas dificuldades e nos esforçando por mudar. É isso que Jesus falava, que tudo que nós fizermos aqui, nós vamos colher no futuro. Tá? Então, que fique muito claro que o importante não é nunca e não vai ser sair daqui perfeito, que isso a gente não vai conseguir. Mas, se a gente sair muito melhores do que quando aqui chegamos, olhando a nossa adolescência, a nossa infância, a nossa juventude, os erros que nós cometíamos deliberadamente, porque nós pensávamos e queríamos o resultado através daquela ação. Nós, às vezes, manipulávamos alguém em alguma situação para obter algo. Hoje nós reconhecemos que fazíamos aquilo e buscamos não mais fazer e reconhecer que fazíamos errado e pedimos perdão pelo erro. É isso que vai fazer com que a gente chegue lá melhor. É essa verdade, essa transparência conosco, tá?
Então é muito interessante ele fala isso para a gente, que a gente pode sim, nessa existência, melhorar e chegar lá, talvez, não necessariamente mais reencarnar num plano de provas e expiações, mas no mundo de regeneração, no início do planeta de regeneração, porque nós estamos preparados, talvez não totalmente, mas o suficiente para desenvolver o resto do aprendizado dessa preparação lá. Então, Deus é maravilhoso e ama a gente incondicionalmente. Bom, e aí ele continua então para a gente, né? E deve ser seu objetivo, pois caso contrário, não se aperfeiçoará jamais. O espírito pode, entretanto, ir a certos mundos superiores, mas nesse caso aí é como um estranho. Não faz, por assim dizer, mais do que os entrever. E é isso que lhe dá o desejo de se melhorar para ser digno da felicidade que nele se desfruta e poder habitá-los mais tarde, né? E a gente tem muitos casos na literatura, até mesmo o André Luiz, né? Em que ele deixa o seu perispírito e segue com o espírito, porque é o mundo onde ele vai, o plano onde ele vai adentrar, né? É de uma sutilidade muito maior que o seu perispírito não conseguiria adentrar. E ele vai realmente para conhecer, para entrever esses mundos, para dar ali aquele senso de esperança, né? De realmente almejar estar naquele mundo, né? E é isso que acontece com a gente. Muitas vezes a gente reencarna até em mundos superiores, ou um mundo um pouco mais evoluídos que os que a gente tem acostumado ou que a gente tem reencarnado, para que a gente fique com aquele senso, né, que a gente gostaria de viver no mundo daquele jeito, que a gente deixe de valorizar as más paixões, entendendo que lá onde a gente viu, onde a gente entreviu, existe outras coisas muito melhores que as paixões humanas, que os sentimentos, que o sensualismo, que as sensações, né? A vida com mais tranquilidade, como, por exemplo, sabe quando a gente sai daqui de uma cidade, de uma capital e vai para o interior, né? E a gente vê a vida no interior tranquila, com aquelas paisagens, né? Aquela calmaria, as pessoas se olham, conversam, se conhecem. E a gente fica trabalhando aqui pensando, quando me aposentar, eu quero ficar lá naquele lugar, eu quero morar num lugar como aquele. O pensamento é mais ou menos esse. A gente entrevê um mundo melhor, um mundo de convivências e de situações mais amenas, e a gente passa a almejar estar lá. E o espírito sabe que para estar lá é necessário merecimento e trabalho, né? E intimamente ele vai atrás disso. Então, às vezes, os espíritos levam e conduzem nós, né, os espíritos até lá, para que a gente tenha, né, esse pensamento, essa esperança de ir a uns mundos e viver em mundos assim. Os espíritos já purificados, né? Eles vão aos mundos inferiores? Sim. Aliás, frequentemente, para ajudar o seu progresso. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. E é só a gente analisar a nossa própria história antes desses grandes vultos que tiveram aqui, como Jesus, né? Se a gente analisar, não é à toa que realmente foi um divisor de águas, dividiu, criou realmente uma nova era e tudo mais, porque antes de Jesus, a gente tinha sim ideias, né, sobre a divindade, sobre as leis, mas a gente ainda não tinha um grande, realmente, a ideia da maior força do universo, que é o amor, né? Então, o amor é a força motriz do universo. Tudo se desencadeia pelo amor, que é a grande força mesmo em que Deus move tudo. Tudo que gira, né? Tudo que acontece é pela força do amor. Se a gente olhar, todas as coisas se desencadeiam pelo amor, né? Uma coisa está influenciando e ajudando a outra pelo amor. Por exemplo, no mundo, no reino animal, se a gente observar as plantas que crescem e caem os seus frutos e vão para aqueles seres que não podem subir na árvore, que não têm asas, mas eles se alimentam, tudo está ali para ajudar um ao outro, né? Dentro das leis. Então, os espíritos na erraticidade, os espíritos superiores, eles vão a todos os mundos. Nós não podemos ir a todos os mundos, aos mundos superiores,
quando nós vamos ali como estranhos, como convidados, né, justamente para que nós possamos ali entrever esses mundos e desejar estar lá e almejar, né? Isso acontece mesmo sempre e a gente pode ver até na literatura, né? A gente imagina, por exemplo, quando se fala da sutilidade da matéria nos mundos superiores, a gente imagina, nossa, já pensou? A gente não precisar mais sofrer por conta da alimentação, né? A gente ter que, às vezes, desmatar ou matar outros animais para ter a subsistência, ou nós não estarmos ainda tão apegados a outras más paixões, a gente poder trabalhar e ajudar, enfim. A gente entrevê esses mundos e isso faz com que a gente se empenhe para estar lá, tá? Então, essa é a vida, né, nessa parte da erraticidade no mundo espiritual, tá? Alguém quer fazer alguma colocação? Quer falar alguma coisa? Não? Podemos continuar, então? Então, vamos lá. Eduardo, você quer ler um pouquinho agora? Então, nós vamos falar sobre os mundos transitórios, tá? Também é bastante importante que a gente preste atenção em cada uma das perguntas, que é muito importante isso, porque às vezes causa uma certa polêmica no meio espírita. É bom que a gente, pelo menos que a gente leia aqui, e entenda realmente o que os espíritos falaram para a gente, tá bom? Mundos transitórios, 234. Isso. Existem, como foi dito, mundos que servem de estações ou de lugares de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente, espécie de acampamentos, de lugares em que possam repousar de erraticidades muito longas, que são sempre um pouco penosas. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem atingi-los e que neles gozam de maior ou menor bem-estar. 234A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los para seguir o seu destino. Figurai-os como aves de arribação, descendo numa ilha, para recuperarem suas forças e seguirem avante. Os espíritos progridem durante essas estações nos mundos transitórios? Certamente, os que assim se reúnem têm o fato de se instruírem e poder mais facilmente obter a permissão de ir a lugares melhores e até chegar à posição dos eleitos. Então, Os, olha aí, só antes de você ler a outra pergunta, que ela é um pouco mais extensa, vamos só rapidamente aqui deixar bem claro, como ele falou para a gente, né? Primeiro a pergunta, como ficou dito, né? Lá no estado errante, o lugar onde o espírito fica aguardando, né? Ele fala assim: existem mundos, né? Que servem aos espíritos errantes como estações e locais de repouso. Então, ou seja, existe um lugar onde o espírito que está na erraticidade fica, um mundo, um lugar propriamente dito, né, para eles. Os espíritos dizem que sim. Há mundos, tá? Mundos no plural, tá? Então, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, tá? Então, há mundos particularmente destinados aos espíritos errantes, tá? São mundos que servem para isso. É isso que ele está dizendo, tá? E nos quais podem habitar temporariamente. São espécies de acampamentos, né, de campos para repousar de uma muito longa erraticidade, um estado que é sempre um pouco penoso, né?
É difícil ali para o espírito estar ali nesse momento de erraticidade. São posições intermediárias entre os mundos, né, graduados, de acordo com a natureza dos espíritos que podem alcançá-los. E nele gozam um bem-estar maior ou menor. Tá? Então, isso vai depender do espírito, do mundo onde ele está, vai depender do que ele está buscando, se é conhecimento, se é reviver as coisas do mundo material, enfim, tudo isso vai depender das particularidades realmente de cada espírito, né? Ou da reunião daqueles espíritos. Mas são posições intermediárias, tá? Entre os outros mundos. Então, eles ficam ali entre um mundo e outro. E aí ele diz o seguinte, né? Ele pergunta, né, para os espíritos que habitam esses mundos, né? Eles podem deixar esses mundos à vontade, na hora que eles quiserem? Sim. Os espíritos que se acham nesses mundos, podem deixá-los para irem aonde quiserem, aonde devam ir. São como aves, né, que de passagem pousam numa ilha para refazerem suas forças a fim de alcançarem o seu destino, tá? São mundos intermediários. Muitas vezes os espíritos param em determinado mundo para refazerem suas forças, os pensamentos e depois conseguirem ir a outros lugares. É muito difícil quando a gente fala aqui e não lembrar, por exemplo, do André Luiz, né? Por exemplo, do umbral, do momento em que ele ficou num estado intermediário, aí depois ele conseguiu ir para um lugar melhor, mas ainda ele precisou estar em algum lugar para refazer as suas forças, refazer as suas ideias, seus pensamentos, para depois seguir para um outro lugar, tá? Então, aí depois ele pergunta, é, os espíritos progridem durante a sua estada nos mundos transitórios? É quase a mesma coisa que ele perguntou na questão da erraticidade, se a gente progride, né, se a gente evolui na erraticidade, né? Ele fala que certamente aqueles que se reúnem assim, ou seja, com esse entendimento, esse pensamento, essa vontade de crescer, de evoluir e de aprender, o fazem, né? Agora, mais facilmente. E isso eles fazem para obter a permissão de alcançarem lugares melhores e ascender à posição dos eleitos. Essa é sempre a nossa busca, através do conhecimento, né? Progredir, evoluir, ir a outros mundos, né? Deixar de sofrer. A gente está sempre nessa busca. Então, quando a gente desencarna, vamos passar por um momento de perturbação, vamos passar pelas dificuldades, talvez em mundos intermediários como esses, né, mais difíceis, que são ali passagens ou estão intermediários a outros mundos um pouco melhores. Talvez a gente passe e aí tem para poder chegar até lá. Mas quando a gente estiver lá, nós vamos estar lá por quê? Qual é a razão? Qual é o pensamento? Né? Por isso que eu falei, é o mesmo que estamos aqui agora. Nós vamos para mundos onde nós queremos estar. Por quê? Qual é o nosso pensamento? Estudar, colocar em prática os estudos, aprender mais, praticar a caridade, ajudar os irmãos. Então, nós vamos para mundos que sejam ou estejam de acordo com esse nosso pensamento. Se nós buscamos mundos materiais, mundos realmente onde há sensações, onde possamos ali ceder aos vícios, às dificuldades, aos pensamentos, se nós não queremos evoluir, né? Porque às vezes existe isso, né? Um sentimento, um desejo do espírito de não quero, não quero. É igual criança mesmo, né? Não quero ir para a escola, não quero estudar, não quero fazer nada disso, eu quero ficar aqui quietinho. E o livre-arbítrio é respeitado, ele não pode retroagir, mas ele pode estagnar, ele pode ficar ali aquele tempo até que ele consiga rever esse pensamento e seguir adiante, tá bom? Então, existem sim mundos destinados realmente aos espíritos que estão na erraticidade, tá? Como ele coloca aqui. Há mundos intermediários entre os que não são bons e os melhores. Quando a gente chega nesses mundos
vamos estar lá reunidos de acordo com o nosso pensamento, que é o de evoluir, de instruir, de crescer, e a nossa intenção ali é de poder ir para outros mundos melhores e continuar evoluindo, tá bom? E a gente vê realmente em literaturas espíritas a mesma coisa, né? De espíritos que estão num lugar e aí estão a desenvolver um trabalho, são convidados para ir para uma outra colônia, em outro mundo, para desenvolver outros trabalhos, né? E lá, de acordo com o que ele desenvolve, cresce, ele pode o quê? Reencarnar em outro orbe melhor. Então, a gente evolui lá como evolui aqui. Tudo depende do espírito, o que que o espírito quer, o que que o espírito Mas, anseia. mas tudo fica mais fácil quando a gente está estudando aqui, né? Quando a gente estuda, quando é espírita. Isso. Quando a gente desperta aqui para a nossa espiritualidade, para a verdade que nós somos espíritos vivendo uma experiência na carne, não o contrário, a gente desencarna com o mesmo pensamento, fica mais fácil a nossa vida lá. A gente, não sei se a gente leu ou a gente vai ler ainda aqui no Livro dos Espíritos, que pergunta se o conhecimento do espiritismo nos ajuda no plano espiritual quando a gente desencarna, né? E ele fala, ajuda e muito, porque quando você desencarna, você tem a consciência, o entendimento de que, onde você está e o que que aconteceu. Então, isso faz com que você já não perca tanto tempo nessa perturbação. Você chega lá e você vai entender, ah, desencarnei, era isso mesmo, eu era só eu estava ali vestindo uma roupa de carne, já deixei ela lá, agora eu sou um espírito mesmo na erraticidade e vou seguir adiante. Ah, o que que eu aprendi? Ah, então, eu aprendi que tudo está no meu pensamento. Então, qual é o meu pensamento agora? De voltar para a Terra, de viver as coisas da Terra, de ver as pessoas da Terra? Será que eu estou em condições disso? Eu acredito que não. Então, o seu entendimento sobre o espiritismo, sobre a doutrina, e que é realmente a vida no mundo espiritual, ajuda muito. Então, tudo está no pensamento. Então, se nós aqui já estamos nos preparando para voltar para casa, ou realmente nos preparando para assumir a nossa verdadeira essência, que é espírito, né? Somos espíritos de fato, lá vai ser muito mais fácil para a gente aceitar e continuar a nossa existência. Tá bom? Bom, vamos ler a pergunta 236, então, por favor, Eduardo. 236. Os mundos transitórios são, por sua natureza especial, perpetuamente destinado aos espíritos errantes? Não. Sua posição é apenas temporária. 236A. São eles, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos? Não. Sua superfície é estéril. Os que os habitam não precisam de nada. 236b. Essa esterilidade é permanente e se liga à sua natureza especial? Não. São estéreis transitoriamente. Esses mundos teriam então desprovidos de belezas naturais? A natureza se traduz pela belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que as que chamais belezas naturais. 236d. Sendo transitório o estado desses mundos, a Terra terá um dia de estar entre eles? Já esteve. Em que época? Durante a sua formação. Ó, então, antes de você ler a nota de Kardec, só para a gente entender aqui, ele fala o seguinte: os mundos transitórios, né, pela sua natureza especial, eles são perpetuamente, né, destinados aos espíritos errantes. Então, vamos imaginar aí um planeta, né, um mundo, e esse mundo aí, vamos colocar aqui, por exemplo, a gente sabe que é habitado, mas vamos imaginar, por exemplo, Vênus. Então ele fala assim, Vênus, né, é um mundo que serve ali de estação, né, para um espírito errante. Tá bom.
Mas aí ele pergunta se esse mundo ele é perpetuamente destinado aos espíritos errantes, né? E ele fala que não, ele fala que a sua posição, né, que serve para um espírito errante, né, ela é temporária. Aí Kardec ainda pergunta: são eles, né, esses mundos, ao mesmo tempo habitados por seres corporais? Olha que interessante. Então, ele está dizendo que se o mesmo mundo, se a gente imaginar Vênus, ele é ocupado ao mesmo tempo por seres corporais e por seres errantes, ao mesmo tempo, né? Ele diz que não. Ele diz que a sua superfície é estéril, nada tem, nada se cria lá não tem vegetação, nada se cria. Aqueles que os habitam não têm necessidade de nada. Então, os espíritos errantes que estão no mundo transitório não têm necessidade de nada, posto que estão com o seu perispírito, que não tem necessidade de alimentação, de água, de nada disso. Não precisam de nada, tá bom? Aí ele continua perguntando: essa esterilidade desse mundo transitório, né? Essa esterilidade, ela é permanente ou resulta da sua natureza especial? Não, são estéreis transitoriamente. Então, ele está dizendo que por um tempo, por um efeito de transição, este mundo que está servindo de habitação para um espírito errante vai deixar de servir para um espírito errante e vai começar a servir para outra coisa. Ou seja, ele não vai servir para sempre para um espírito errante. Vai chegar um momento que ele vai deixar esse mundo, vai deixar de ser um lugar para espírito errante, tá? E ele fala assim, ele não fica até preocupado, né? Ele tem a curiosidade, melhor dizendo, sobre a beleza, né? Qual é a beleza, se tem, né? Paisagem, e tudo mais nesses mundos. Esses mundos então devem ser desprovidos de belezas naturais, já que são estéreis, não é isso? Essa é a preocupação do professor. A natureza se traduz pelas belezas da imensidade, né? Que não são menos admiráveis das que chamais belezas naturais. Visto que o estado desses mundos é transitório, a Terra estará um dia no mesmo estado, ou seja, estará a Terra um dia servindo para os espíritos errantes? Ele fala, já esteve. Em que época? Na sua formação. Então, na época em que a Terra ela era estéril, ela serviu de habitação para espíritos errantes. Olha que coisa, né, maravilhosa que a gente está ouvindo aqui. Mas eu Então, acho que eram espíritos desprovidos, eram despreendidos de matéria, né? Não precisavam de matéria. não, são espíritos errantes. São espíritos como É, nós, que aguardam uma nova encarnação. Só que esses mundos é o que serviam de habitat, que serviam ali de lugar para esses espíritos que estavam aguardando uma nova encarnação. Eram ali que eles se reuniam, que eles estudavam, que eles aprendiam. É esses mundos transitórios que eles estão falando. Então, a Terra já foi um mundo transitório nesse sentido, um mundo que serviu de habitação para espíritos errantes. E isso foi interessante. transitoriamente, porque hoje ela já não é mais para espíritos errantes, e sim para espíritos que encarnam, que têm carne, né? E ela passou a ser, né, deixou de ser estéril. E aí aqui começou a vida realmente, né? Então é muito interessante a gente imaginar porque quanto tempo isso, né? A gente tem uma ideia assim, uma pequena ideia 33 milhões. de quando começou a vida. A gente não sabe em que momento a Terra deixou de ser o mundo para espíritos errantes e passou ali a projetar a vida, né, inicialmente e tal. Então, muito interessante É. essa pergunta aqui, essa resposta dos espíritos. Então, vamos só para a gente finalizar aqui o estudo de hoje, vamos ler então aí a nota de Kardec, por favor, tá? Aqui é o pensamento do professor. Em que época? Durante a sua formação. Nada existe de inútil na natureza. Cada coisa tem a sua finalidade, a sua destinação. Nada é vazio, tudo é habitado. A vida se expande em toda parte. Assim, durante a longa série de séculos que se
ecoou antes da aparição do homem sobre a Terra, durante os lentos períodos da transição atestadas pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos sobre essa massa informe, neste árido caos em que os elementos se confundiam, não havia ausência de vida. Seres que não tinham as nossas necessidades, mas nas nossas sensações físicas, ali encontravam refúgio. Deus quis que, mesmo nesse estado imperfeito, ela servisse para alguma coisa. Quem, pois, ousaria dizer que entre os bilhões de mundos que circulam na imensidade, apenas um, e um dos menores, perdido na multidão, teve o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria a utilidade dos outros? Deus só os teria feito para recrear aos nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que brilha em todas as suas obras, inadmissíveis, quando se pensa em todas as que não podemos perceber. Ninguém poderá negar que há, nesta ideia dos mundos, ainda impróprios para a vida material, entretanto, povoados de seres apropriados ao seu estado, alguma coisa de grande e sublime, onde talvez se encontre a solução de mais de um problema. É isso, né? Então é justamente esse o pensamento. A gente às vezes imagina ou a gente vê os cientistas, né, os astrônomos e todos ali vendo esses montes de exoplanetas e tudo mais, e alguns a gente vê que já deixaram de ser estéreis, né? Tem uns ali que tem grande possibilidade de serem habitados ou, né, ou de já estarem. E a gente vê que realmente há uma sabedoria divina, né, em todos esses planetas, e mesmo naqueles que a gente observa a impossibilidade da vida, a gente sabe que existem em mundos que estão ali e que estão servindo de habitação para outros seres, mostrando que nada no mundo, no universo, está sem utilidade, sem estar trabalhando. Deus coloca ali, né, em tudo há um trabalho, né? E tudo ali está em movimento, por mais que a nossa mente, que ainda não tem compreensão suficiente, possa entender ou mesmo sondar certos, né? Então, os espíritos trazem aqui para a gente, mostrando, Kardec, principalmente ali nessa colocação, que tudo na natureza tem um porquê, né? Então, esse é o pensamento que a gente tem que ter e imaginar que tudo que está aí fora tem um porquê. E muitos dos mundos que, por enquanto, são estéreis vão deixar de ser, né? Que a gente, às vezes, é muito imediatista, a gente quer entender o universo apenas com o tempo de vida que temos aqui na Terra, né? Porque se a gente parar mesmo para analisar, nós, espíritos imortais, né, espíritos eternos, quantos milhões, né, de encarnações nós vamos ter ainda, né? E tanto nesse tempo todo até chegar lá, o que já não aconteceu com esses outros mundos, né? Como foi a Terra, como a Lavínia mesmo aqui falou, o tempo que aproximadamente tem aqui de existência da vida, né, no planeta Terra, tá bom? Bom, nós vamos encerrar aqui. Semana que vem a gente vai para percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos na vida espírita, na erraticidade, tá? Então, a gente vai ver aí as percepções, sensações e os sofrimentos dos espíritos, né? A gente vai ver que os sofrimentos dos espíritos são sempre morais, né?
que não tenha o corpo ali para sentir dor, essas outras coisas. Bom, quem quer fazer a prece de encerramento hoje? Quem gostaria? Raquel? Que bom! Então vamos lá. Então vamos fechar os olhos. Então, vamos elevar nossos pensamentos, vamos agradecer primeiramente a Deus e também aos amigos espirituais por estarmos tendo essa oportunidade de estudarmos juntos, ampliando os nossos conhecimentos, que possamos refletir sobre o conteúdo estudado, que possamos continuar nos esforçando para nos afastarmos das nossas más inclinações, das más paixões, que possamos ter ânimo e força para seguir nos estudos, no bom caminho, nos conectando assim aos bons espíritos, para que torne a nossa vida, o nosso caminhar mais leve, mais seguro, e que possamos, na próxima semana, estarmos aqui novamente reunidos, com a mesma alegria no coração. Que assim seja. Assim, Graças a Graças Deus. graças a Deus. Muito bom, Raquel. Muito Obrigada. obrigado. Obrigado a todos Boa pela semana para todos. Fiquem com Deus. semana. Obrigada. Bom final de semana. Tchau, tchau. Boa Tchau, gente. semana, Com gente. Deus. Boa noite. Com Deus. Boa noite.